Uma cadela ferida invade um hospital com seus filhotes, alarmando uma enfermeira. O clima fica tenso quando dois homens misteriosos e suspeitos entram no hospital. Percebendo o medo dos animais, a enfermeira chama a polícia. A verdade descoberta deixa até os policiais mais experientes em estado de choque. O sol mal despontava no horizonte quando as primeiras luzes do dia tingiam o céu de Porto Alegre com tons de laranja e rosa. A cidade, conhecida por sua hospitalidade e beleza natural, começava a despertar para mais um dia que prometia ser como qualquer outro. No coração da cidade, o Hospital Santa Casa de Misericórdia, um imponente edifício histórico, já pulsava com a energia característica de um centro médico de grande porte. O saguão da emergência, com suas paredes em tons suaves e cartazes informativos, estava relativamente tranquilo naquela manhã de outono. O aroma de café recém-passado misturava-se ao cheiro asséptico típico de hospitais, criando uma atmosfera familiar para os funcionários que iniciavam seu turno. O som suave de conversas e o ocasional bip de equipamentos médicos ecoavam pelos corredores. Do lado de fora, as ruas ainda estavam calmas, com apenas alguns madrugadores apressados passando pela calçada. A brisa fresca carregava o perfume das jabuticabeiras em flor do jardim do hospital, trazendo um toque da natureza para o ambiente urbano. No estacionamento, algumas ambulâncias aguardavam, prontas para qualquer emergência. Nada naquela cena cotidiana poderia prenunciar o extraordinário evento que estava prestes a se desenrolar. Em questão de minutos, a rotina do hospital seria completamente alterada, dando início a uma série de acontecimentos que mudariam para sempre, não apenas a vida dos envolvidos, mas toda a comunidade de Porto Alegre. No balcão da recepção da emergência, Fernanda Silva, uma enfermeira de 35 anos, organizava os prontuários do dia anterior. Seus cabelos castanhos, presos em um coque desarrumado, emolduravam um rosto gentil, marcado por olhos castanhos profundos, que pareciam carregar o peso de histórias não contadas. Vestida no tradicional uniforme azul claro, Fernanda se movia com uma eficiência que só os anos de experiência poderiam proporcionar. Conhecida por sua compaixão inabalável, Fernanda era o tipo de profissional que ia além do dever, sempre disposta a oferecer um sorriso reconfortante ou uma palavra de apoio aos pacientes. No entanto, por trás de sua aparência serena, ela carregava cicatrizes emocionais de um passado turbulento, marcado por experiências de abuso que a tornaram especialmente sensível ao sofrimento alheio. Do outro lado do saguão, o Dr. Carlos Mendes, um médico veterano de 50 anos, conversava em voz baixa com um residente. Seu jaleco impecavelmente branco contrastava com a pele morena e os cabelos grisalhos, refletindo anos dedicados à medicina. Apesar do semblante sério, seus olhos verdes transmitiam uma calma reconfortante, fruto de décadas lidando com as mais diversas situações de emergência. Entrando no hospital naquele momento, o detetive Rafael Oliveira, 42 anos, chegava para uma consulta de rotina. Alto e de porte atlético, Rafael carregava consigo uma aura de determinação e um olhar penetrante que parecia analisar cada detalhe ao seu redor. Vestido com uma camisa social azul e calça jeans, ele tentava se misturar à multidão, mas seu jeito atento o distinguia. Rafael era conhecido na delegacia por sua dedicação incansável e um senso aguçado de justiça. No entanto, poucos sabiam que por trás de sua fachada profissional, ele lutava contra memórias dolorosas de casos de crueldade animal que testemunhara no início de sua carreira. Essas experiências o deixaram com um desejo ardente de proteger os mais vulneráveis, fossem eles humanos ou animais. Ainda do lado de fora do hospital, uma Golden Retriever de pelo dourado e olhos âmbar se aproximava cambaleante. Seu nome era Luna, embora ninguém no hospital soubesse disso ainda.
Apesar de exausta e ferida, Luna emanava uma aura de determinação quase palpável. Seu corpo magro e maltratado contava uma história silenciosa de sofrimento, mas seus olhos brilhavam com uma inteligência e coragem extraordinárias. Com passos hesitantes, ela se dirigia para as portas da emergência, carregando um precioso fardo em sua boca e guiando 2 filhotes igualmente debilitados. De repente, as portas automáticas da emergência se abriram com um zunido e um silêncio atônito tomou conta do saguão. Luna, a Golden Retriever exausta, atravessou a entrada carregando delicadamente um filhote em sua boca. Atrás dela, 2 outros filhotinhos a seguiam, suas patinhas vacilantes deixando pequenas marcas no piso reluzente. Fernanda foi a primeira a reagir. Seus olhos se arregalaram, misturando choque e compaixão. "Meu Deus!" exclamou, correndo em direção aos cães. Dr. Carlos, pegando rapidamente alguns suprimentos médicos, juntou-se a ela. Luna, chegando ao seu limite, gentilmente depositou o filhote no chão aos pés de Fernanda. Seus olhos, repletos de exaustão e súplica, encontraram os da enfermeira por um breve momento antes de ela desabar, completamente esgotada. Fernanda agiu rapidamente, sua compaixão superando o choque inicial. Com movimentos gentis, ela se ajoelhou ao lado de Luna, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto examinava a cachorra exausta. "Calma, menina. Você está segura agora", murmurou, sua voz embargada pela emoção. Dr. Carlos, demonstrando uma adaptabilidade impressionante, abandonou temporariamente seu papel de médico de humanos para atender os cães. "Fernanda, vamos levá-los para a sala de exames. Precisamos avaliar seus ferimentos imediatamente", disse ele, sua voz calma, mascarando a urgência da situação. Rafael, por sua vez, observava a cena com uma mistura de preocupação e curiosidade profissional. Seus anos de experiência como detetive o fizeram perceber que havia mais nessa história do que um simples caso de cães abandonados. Aproximando-se de Fernanda, ele se apresentou. "Sou o detetive Rafael Oliveira. Posso ajudar de alguma forma?" Fernanda olhou para Rafael, surpresa com sua oferta. "Um detetive? Bem, acho que sim. Esses cães, eles parecem ter passado por algo terrível", respondeu ela, sua voz tremendo ligeiramente. Rafael, notando os sinais de maus tratos dos animais, sentiu uma familiar onda de indignação. "Isso não foi um simples abandono", murmurou ele, mais para si mesmo do que para os outros. À medida que trabalhavam juntos para estabilizar Luna e seus filhotes, uma conexão silenciosa começou a se formar entre Fernanda, Rafael e os cães. Era como se o destino tivesse conspirado para unir estas almas feridas, cada uma carregando suas próprias cicatrizes, em uma missão maior que eles ainda não compreendiam totalmente. Enquanto o Dr. Carlos coordenava os cuidados médicos, Fernanda não conseguia tirar os olhos de Luna. A enfermeira reconhecia nos olhos da cachorra um reflexo de sua própria luta contra o abuso do passado. "Você é uma verdadeira heroína, sabia?", sussurrou para Luna, acariciando suavemente sua cabeça. Rafael, por sua vez, examinava atentamente os filhotes. Seu rosto endureceu ao notar marcas de negligência e possível violência. "Fernanda", chamou ele baixinho, "olhe isso. Esses filhotes, eles têm sinais de maus tratos prolongados." A enfermeira se aproximou, seu coração apertando ao ver o que Rafael apontava. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ela as conteve, determinada a se manter forte pelos animais. "Como alguém pode fazer isso?", murmurou, a voz trêmula de raiva e tristeza. Dr. Carlos, terminando o exame inicial, juntou-se à conversa. "O estado deles é preocupante, mas estável. Luna parece ter uma inteligência fora do comum. Ela não apenas trouxe os filhotes para um local seguro, mas escolheu um hospital. É extraordinário." Rafael, observando essa interação, sentiu uma determinação renovada. "Vou iniciar uma investigação imediatamente. Isso vai muito além de um simples caso de abandono animal."
A equipe improvisada, a enfermeira compassiva, o detetive determinado e o médico dedicado uniu-se em torno de Luna e seus filhotes, cada um trazendo suas próprias habilidades e experiências para essa missão inesperada. A notícia da chegada dramática de Luna e seus filhotes se espalhou rapidamente pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia. O que começou como um murmúrio de curiosidade, logo se transformou em um burburinho de preocupação e especulação. Funcionários e pacientes se aglomeravam nos corredores, tentando vislumbrar os cães ou obter mais informações sobre o incidente incomum. Fernanda, percebendo a crescente agitação, rapidamente improvisou uma área isolada em uma sala de exames pouco utilizada. Precisamos mantê-los longe de olhares curiosos, explicou ela a Dr. Carlos e Rafael. Não sabemos o que aconteceu com eles ou quem pode estar procurando por eles. Enquanto isso, Dr. Carlos enfrentava seus próprios desafios. Nossos recursos veterinários são limitados aqui, admitiu ele, franzindo a testa. Estou fazendo o melhor que posso, mas esses cães precisam de cuidados especializados. No entanto, mal tinham começado a traçar um plano quando uma nova complicação surgiu. 2 homens, vestidos casualmente, mas com uma postura que emanava autoridade, entraram no saguão do hospital. Seus olhares frios e calculistas varreram o ambiente enquanto se aproximavam do balcão da recepção. Estamos procurando por alguns cães que podem ter sido vistos nesta área, disse um deles, sua voz controlada, mas com uma nota de urgência mal disfarçada. Uma Golden Retriever adulta e 3 filhotes. Alguma informação? Rafael, que observava a cena de longe, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo na atitude dos homens não parecia certo. Discretamente, ele se aproximou de Fernanda e sussurrou: "Temos companhia. E não acho que sejam os donos legítimos procurando por seus pets perdidos." Com uma rapidez nascida da urgência, Fernanda e Rafael começaram a mover os cães para um local mais seguro, enquanto o Dr. Carlos se preparava para distrair os recém-chegados. A tensão no ar era palpável, cada segundo parecendo se estender infinitamente enquanto trabalhavam contra o tempo. Com os cães temporariamente escondidos em um pequeno depósito nos fundos do hospital, Fernanda retornou rapidamente ao saguão, seu coração batendo acelerado. Ela chegou a tempo de ver Dr. Carlos conversando com os 2 homens misteriosos, sua postura calma, mascarando a tensão subjacente. O mais alto dos 2 homens, com um olhar penetrante, insistiu: "Doutor, esses cães são parte de um projeto de pesquisa importante. É crucial que os encontremos imediatamente." Enquanto isso, no depósito, Luna começou a ficar agitada, como se sentisse o perigo próximo. Seus latidos abafados ecoavam fracamente pelos corredores, ameaçando revelar sua localização. Os homens hesitaram, claramente relutantes em sair. Nesse momento, Rafael decidiu intervir. Aproximando-se casualmente, ele se apresentou: "Detetive Rafael Oliveira. Posso ajudar em algo, senhores?" Enquanto os homens saíam, Rafael notou que um deles falava discretamente ao celular. A ameaça, estava claro, não tinha passado. Dr. Carlos, sempre prático, sugeriu: "Precisamos de um plano para transferi-los para um local seguro longe daqui, e rápido." A situação havia escalado de um simples ato de compaixão para algo muito mais complexo e arriscado. Fernanda, Rafael e Dr. Carlos agora se viam no centro de um mistério perigoso, com Luna e seus filhotes como peças-chave de um quebra-cabeça que eles ainda não compreendiam totalmente. Fernanda foi a primeira a falar, sua voz determinada: "Não podemos simplesmente entregar Luna e os filhotes para as autoridades. Não sabemos em quem podemos confiar." Dr. Carlos, sempre o mais pragmático, interviu: "Antes de mais nada, precisamos garantir a saúde desses cães. Eles ainda precisam de cuidados médicos especializados." Enquanto discutiam, Fernanda não conseguia deixar de pensar em Luna. A conexão que sentia com a cachorra ia além da compaixão profissional. "Ela confiou em nós",
murmurou Fernanda. Não podemos decepcioná-la. Rafael, já em modo investigativo, começou a listar as próximas ações. Vou iniciar uma investigação discreta sobre esses homens e esse tal projeto de pesquisa. Fernanda, você pode entrar em contato com sua amiga veterinária? Dr. Carlos, precisamos de sua ajuda para manter os cães estáveis e preparados para o transporte. Cada um assimilou suas tarefas, a gravidade da situação evidente em seus rostos. Não era apenas sobre salvar os cães agora. Eles estavam potencialmente desvendando algo muito maior e mais sinistro. Enquanto isso, Rafael saiu para o estacionamento, aparentemente para buscar algo em seu carro. Na realidade, ele aproveitou para fazer algumas ligações para contatos confiáveis na polícia, buscando informações sobre atividades suspeitas relacionadas a tráfico de animais na região. Dr. Carlos, por sua vez, voltou ao depósito improvisado onde Luna e os filhotes estavam escondidos. Ao entrar, foi recebido por um olhar apreensivo de Luna. "Está tudo bem, garota", murmurou ele, aproximando-se lentamente. "Estamos aqui para ajudar." Com cuidado, ele examinou novamente os cães, preparando-os para o possível transporte. Notou que, apesar de seu estado debilitado, Luna mantinha uma postura protetora em relação aos filhotes, demonstrando uma inteligência e um instinto maternal impressionantes. Rafael, voltando de suas ligações, trouxe notícias inquietantes. Há rumores de uma operação de tráfico de animais de raça na região. Parece que estamos lidando com algo muito maior do que imaginávamos. Rafael, seu instinto de detetive em alta, sugeriu: "Podemos usar uma das ambulâncias do hospital. Eu dirijo, Fernanda fica com os cães e Dr. Carlos nos dá cobertura aqui." Enquanto finalizavam os detalhes do plano, cada um sentia o peso da responsabilidade. Não era apenas sobre salvar 4 cães agora. Eles estavam potencialmente se envolvendo em algo muito maior e mais perigoso do que qualquer um deles poderia ter imaginado quando o dia começou. A noite caía sobre Porto Alegre quando o plano de fuga entrou em ação. O hospital, normalmente um refúgio de calmaria noturna, vibrava com uma tensão silenciosa. Fernanda, Rafael e Dr. Carlos se moviam com uma urgência contida, cada passo calculado para não despertar suspeitas. Dr. Carlos, mantendo uma fachada de normalidade, fez sua ronda habitual, discretamente verificando corredores e saídas. Ao passar pelo saguão principal, notou 2 homens suspeitos próximos à recepção, os mesmos que haviam aparecido mais cedo. Seu coração acelerou, mas ele manteve a compostura, sinalizando discretamente para Rafael. No depósito improvisado, Fernanda preparava Luna e os filhotes para o transporte. Com mãos gentis, mas trêmulas de adrenalina, ela envolvia os cães em cobertores. "Vai ficar tudo bem", sussurrou, mais para si mesma do que para os animais. Luna, como se entendesse a gravidade da situação, mantinha-se surpreendentemente calma, seus olhos âmbar fixos em Fernanda. Rafael, após receber o sinal de Dr. Carlos, entrou no depósito. "Temos companhia indesejada", murmurou ele. "Precisamos agir agora." Seu rosto estava tenso, os anos de experiência como detetive não diminuindo a ansiedade do momento. Ao chegarem à porta dos fundos, um grito distante ecoou pelo corredor. "Ei, vocês aí! Parem!" Era um dos homens suspeitos, sua voz carregada de autoridade e ameaça. Dr. Carlos, vendo a cena se desenrolar, ativou o código de emergência falso, provocando uma súbita agitação no hospital. Alarmes soaram, equipes médicas começaram a se movimentar rapidamente, criando uma distração caótica. Os homens pararam, avaliando a situação. O mais alto deles, com um sorriso frio, respondeu: "Detetive, não se meta em assuntos que não lhe dizem respeito. Aqueles cães são propriedade valiosa e vamos recuperá-los com ou sem sua cooperação." Enquanto Rafael enfrentava os homens no corredor,
Fernanda lutava para manter a calma dentro da ambulância. Suas mãos tremiam ao girar a chave na ignição, o motor roncando para a vida. Luna, sentindo a tensão, soltou um ganido baixo, como se tentasse confortar Fernanda. De volta ao corredor, a situação escalava rapidamente. Rafael, com anos de treinamento policial, mantinha uma postura firme diante dos dois homens. Senhores, não vou repetir. Saiam do hospital agora, ou serei forçado a prendê-los, declarou ele, sua voz carregada de autoridade. Nesse momento, Dr. Carlos apareceu no final do corredor, acompanhado por seguranças do hospital. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, sua voz reverberando pelo corredor. Rafael, sentindo o alívio momentâneo, rapidamente se voltou para Dr. Carlos. Eles podem ter cúmplices lá fora. Precisamos garantir que Fernanda saia em segurança. Em um momento de pura adrenalina e determinação, Fernanda pisou fundo no acelerador. A ambulância avançou, raspando contra o carro bloqueador com um estridente som de metal. Luna e os filhotes latiam, assustados com o impacto. De volta ao hospital, Rafael e Dr. Carlos corriam para o estacionamento apenas para ver a ambulância desaparecendo na noite. Ela conseguiu, suspirou Dr. Carlos, um misto de alívio e preocupação em sua voz. Enquanto isso, Fernanda dirigia pela cidade, seu coração ainda acelerado. Ela sabia que estava sendo seguida. Faróis brilhantes em seu retrovisor confirmavam seus temores. Com uma mão no volante e outra acariciando Luna para acalmá-la, Fernanda murmurou uma prece silenciosa. Fernanda zigue-zagueava pelas ruas de Porto Alegre, seu coração batendo no mesmo ritmo frenético dos pneus da ambulância contra o asfalto. Os faróis em seu retrovisor pareciam implacáveis, sempre presentes, não importava quantas curvas ela fizesse. Luna, sentindo o perigo, mantinha-se estranhamente calma, como se entendesse a gravidade da situação. Subitamente, o celular de Fernanda tocou, fazendo-a saltar. Era Rafael. Fernanda, ouça com atenção. Sua voz era urgente. Não vá para a clínica da doutora Mariana, é uma armadilha. A revelação atingiu Fernanda como um soco. Sua mente girava, tentando processar a informação enquanto continuava dirigindo. Mas para onde devo ir então? Enquanto Rafael dava as instruções, Fernanda notou algo estranho no comportamento de Luna. A cachorra tinha se levantado, seus olhos fixos na janela lateral da ambulância. Seguindo o olhar de Luna, Fernanda viu algo que fez seu coração saltar. Um carro policial, discretamente estacionado em uma rua lateral. O policial, surpreendido pela chegada repentina, saiu do carro com a mão na arma. O que está acontecendo aqui? O policial, vendo Luna e os filhotes, hesitou por um momento. Foi então que Luna fez algo extraordinário. Ela se aproximou do policial, seus olhos âmbar fixos nele, e soltou um ganido suave, quase como se estivesse implorando por ajuda. Mal haviam fechado as portas, quando os perseguidores dobraram a esquina, freando bruscamente ao ver a cena. O policial, agindo com rapidez, ligou a sirene e as luzes, criando uma barreira improvisada com seu carro. Enquanto isso, Fernanda, tremendo de alívio e adrenalina, explicava rapidamente a situação ao sargento Silva. Há um esquema de tráfico de animais e esses cães são a prova viva disso. Nesse momento, o celular de Fernanda tocou novamente. Era Rafael, sua voz urgente. Fernanda, onde você está? Estamos a caminho para te ajudar. Houve um momento de silêncio tenso do outro lado da linha. Então, para surpresa de Fernanda, Rafael soltou uma risada de alívio. Silva, Jorge Silva, ele foi meu parceiro anos atrás. Fernanda, você não poderia ter encontrado alguém mais confiável. O sargento Silva, ouvindo a conversa, sorriu. Rafael, seu velho cão de caça, parece que temos muito o que conversar. Nas semanas que se seguiram à dramática noite de fuga, Porto Alegre foi palco de uma operação policial sem precedentes. Com as informações fornecidas por Fernanda, Rafael e o sargento Silva,
as autoridades conseguiram desmantelar uma extensa rede de tráfico de animais que se estendia por todo o sul do Brasil. O Hospital Santa Casa de Misericórdia, outrora cenário de tensão e perigo, tornou-se o epicentro de uma investigação que revelou conexões surpreendentes. Dr. Carlos, utilizando sua posição e conhecimentos médicos, auxiliou as autoridades a identificar outros animais que haviam passado pelo hospital com sinais de maus tratos relacionados ao esquema criminoso. Fernanda, agora sob proteção policial, trabalhava incansavelmente com Rafael e o sargento Silva, fornecendo depoimentos detalhados e ajudando a reconstruir a cronologia dos eventos. Sua coragem e determinação inspiraram outros funcionários do hospital a se manifestarem, revelando informações cruciais que haviam testemunhado ao longo dos anos. Luna e seus filhotes, ainda sob os cuidados de Fernanda, tornaram-se o símbolo vivo da luta contra a crueldade animal. A história da corajosa Golden Retriever, que buscou ajuda no hospital, capturou a atenção da mídia nacional, despertando uma onda de conscientização sobre o tráfico de animais e a importância da proteção aos pets. À medida que as prisões eram efetuadas e mais detalhes do esquema vinham à tona, ficava claro que o ato de bravura de Luna havia sido o catalisador para expor uma operação criminosa profundamente enraizada, que ia muito além do tráfico de animais, envolvendo lavagem de dinheiro e corrupção em diversos níveis. A investigação revelou uma teia complexa de criminosos, incluindo veterinários corruptos, funcionários públicos e até mesmo figuras proeminentes da sociedade porto-alegrense. O respeitado empresário local, cuja fachada filantrópica havia enganado a todos por anos, foi exposto como o principal orquestrador do esquema. As audiências judiciais que se seguiram atraíram a atenção nacional. Fernanda, Rafael e Dr. Carlos testemunharam, suas vozes firmes ecoando pelos corredores do tribunal enquanto detalhavam os eventos que levaram à descoberta do esquema. Luna, surpreendentemente, foi autorizada a estar presente durante o depoimento de Fernanda, sua presença silenciosa lembrando a todos o verdadeiro custo da crueldade animal. À medida que as sentenças eram proferidas e os culpados levados à justiça, uma sensação de alívio e triunfo se espalhou pela cidade. O caso Luna, como ficou conhecido, tornou-se um marco na luta contra o tráfico de animais no Brasil. As repercussões do caso foram além do âmbito legal. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, impulsionada pela comoção pública, aprovou uma série de leis mais rígidas de proteção animal. O Hospital Santa Casa de Misericórdia estabeleceu um protocolo pioneiro para identificar e reportar casos suspeitos de maus-tratos a animais. Para Fernanda, Rafael e Dr. Carlos, o fim do julgamento trouxe uma mistura de exaustão e satisfação. Eles haviam não apenas salvado Luna e seus filhotes, mas também desencadeado uma mudança significativa na forma como a sociedade enxergava e tratava a questão do bem-estar animal. Meses após o desfecho do caso, Fernanda encontrava-se sentada no quintal de sua nova casa, observando Luna brincar alegremente com seus filhotes, agora crescidos e saudáveis. O sol de Porto Alegre banhava a cena com uma luz dourada, quase como uma bênção silenciosa sobre o novo capítulo de suas vidas. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Fernanda, enquanto ela refletia sobre a jornada que os trouxe até ali. Cada latido alegre, cada corrida despreocupada dos cães era um lembrete vívido do que eles haviam superado juntos. Luna, percebendo a emoção de Fernanda, aproximou-se e gentilmente apoiou a cabeça em seu colo. Seus olhos âmbar transmitindo um entendimento profundo que transcendia as barreiras entre espécies. Naquele momento, Fernanda sentiu o peso de suas próprias experiências passadas se dissiparem.
A coragem de Luna não apenas salvara os cães, mas também despertara em Fernanda uma força que ela não sabia que possuía. O medo e a insegurança que por tanto tempo a assombraram deram lugar a uma sensação de propósito e empoderamento. O telefone tocou, tirando Fernanda de seus pensamentos. Era Rafael, ligando para confirmar os detalhes do evento beneficente que estavam organizando para arrecadar fundos para abrigos de animais. A voz animada do detetive refletia a transformação que ele também havia experimentado. O caso Luna reacendeu nele uma paixão pela justiça que anos de burocracia haviam quase apagado. Após desligar o telefone, Fernanda caminhou até a varanda, onde Dr. Carlos a esperava com uma xícara de café. O médico, que inicialmente hesitara em se envolver, agora era um defensor ferrenho da causa animal. Seu rosto, antes marcado pela rotina exaustiva do hospital, agora exibia uma serenidade contagiante. "Sabe, Fernanda", começou o Dr. Carlos, sua voz suave, "em todos os meus anos de medicina, nunca imaginei que seria um grupo de cães que me ensinaria a lição mais profunda sobre cura e compaixão." Seus olhos brilhavam com emoção contida. Na rua, vizinhos passeavam com seus cães, muitos deles adotados após serem inspirados pela história de Luna. O bairro, antes um lugar comum, agora pulsava com uma energia de união e propósito compartilhado. A emoção tomou conta de todos. Lágrimas de alegria, abraços calorosos e latidos animados se misturaram em uma celebração espontânea. Naquele momento, ficou claro que o legado de Luna não era apenas sobre salvar animais, mas sobre unir pessoas, curar feridas antigas e inspirar uma comunidade inteira a ser mais compassiva e atenta. O sol se punha no horizonte de Porto Alegre, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto Fernanda, Rafael, Dr. Carlos e o Sargento Silva se reuniam no novo Parque Luna para sua inauguração oficial. O espaço verde, antes um terreno abandonado, agora era um oásis urbano dedicado aos cães e seus tutores. Luna, a homenageada da noite, caminhava orgulhosamente ao lado de Fernanda, sua pelagem dourada reluzindo sob as luzes recém-instaladas do parque. Seus filhotes, agora jovens cães, brincavam alegremente na grama fresca, simbolizando a nova vida e esperança que nasceram de sua jornada extraordinária. Ao cortar a fita de inauguração, Fernanda dirigiu-se à multidão reunida, sua voz embargada de emoção, mas firme em sua convicção. "Este parque é mais do que um espaço para nossos amigos de quatro patas. É um monumento à compaixão, à coragem e à mudança que podemos realizar quando nos unimos por uma causa maior que nós mesmos." Dr. Carlos acrescentou: "Como médico, sempre acreditei na cura, mas Luna e esta incrível comunidade me ensinaram que a verdadeira cura começa com o cuidado e o respeito por todas as formas de vida." Enquanto as palavras ecoavam, Luna soltou um latido alegre, como se estivesse dando sua própria aprovação. A multidão aplaudiu, e naquele momento todos sentiram que eram parte de algo maior. Uma comunidade unida pelo amor, compaixão e um compromisso renovado com o bem-estar de todos os seres. À medida que a noite caía sobre o Parque Luna, a celebração continuava, simbolizando o triunfo do bem sobre o mal, da compaixão sobre a crueldade. A história de Luna, uma simples cachorra que desencadeou uma revolução de bondade, ecoava nos corações de todos os presentes. O caso, que começou com uma Golden Retriever desesperada, buscando ajuda em um hospital, havia se transformado em um movimento que mudou Porto Alegre. As leis de proteção animal foram fortalecidas. A conscientização pública sobre o tráfico de animais atingiu níveis sem precedentes, e uma rede de criminosos foi desmantelada. Fernanda, agora uma defensora reconhecida dos direitos dos animais, continuava seu trabalho no hospital, mas com uma nova missão. Rafael,
revigorado em sua carreira de detetive, focava em casos de crimes contra animais. Dr. Carlos implementava programas inovadores de terapia assistida por animais no hospital. O Parque Luna tornou-se mais do que um espaço de lazer. Era um símbolo vivo de como a compaixão e a coragem podem transformar uma comunidade. A história de Luna não era apenas sobre o resgate de uma cachorra e seus filhotes, mas sobre o despertar de uma cidade inteira para o poder do amor e da empatia. 5 anos depois, o legado de Luna continuava a florescer. O Parque Luna havia se tornado um modelo nacional de espaços pet-friendly, inspirando projetos similares em outras cidades. Fernanda, agora diretora de um programa de proteção animal de renome, frequentemente refletia sobre como um único ato de coragem canina havia mudado tantas vidas. Luna, envelhecendo graciosamente, ainda visitava o hospital, trazendo conforto e alegria aos pacientes. A história de Luna nos mostra que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Que tal começar hoje? Visite seu abrigo local, considere adotar um animal ou seja voluntário. Denuncie casos de maus tratos e apoie organizações de proteção animal. Compartilhe esta história e inspire outros a agir. Juntos, podemos criar um mundo mais compassivo para todos os seres, um ato de bondade de cada vez.